Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eduardo Leite, médico aqui da PNM do ICOR, na respiratória. E aí a ideia estava chamando para a gente falar um pouquinho hoje sobre as estratégias protetoras de ventilação mecânica nos pacientes com síndrome do desconforto. O jeito que eu programei, essa é uma aula que eu já tinha, na verdade, a ideia assim, é falar um pouquinho do que é o conceito de proteção, né? E aí o que tem. Pensei algumas coisas que eu acho importantes assim, de literatura para mostrar esse conceito da proteção, e depois um apanhado geral assim, do histórico do que foram os trials, os estudos randomizados principalmente, que avaliaram diversos aspectos desse conceito de proteção. Aí no final a gente termina com alguma coisa, quase com uma provocação, assim, de por que a proteção não está evoluindo tão rapidamente quanto evoluiu no começo, porque parece que deu estagnado. Esse tempo, dependendo do ponto da velocidade aí nossa, aí eu trouxe umas coisas no final, que a gente está tentando agora estudar a proteção para além daquela fase inicial, em que a gente garante volume corrente, platô e tal. Essa proteção é uma fase zona cinzenta, assim, onde ninguém sabe direito o que tem que fazer, né? Quando depois passa de lá. 12, 24, 48 horas de proteção, e aí o que você faz? Continua protegendo, você pode abrir mão um pouco. Eu trouxe um pouquinho de slide, mas isso aí vai ficar só para se deter. Então, e aí, então a ideia é essa, a gente vai falar, quando a gente fala proteção, assim, é esse conceito que surgiu, né, de que, na verdade, a ventilação mecânica, se eu chover muito demorado, vocês me avisem, se vocês quiserem interromper também para perguntar qualquer coisa, me interrompam. E aí a ideia assim, de que a ventilação mecânica é aquele que salva o indivíduo com doença respiratória muito grave, mas tem um preço. São esses mecanismos de lesão pulmonar. Tem uma série de mecanismos descritos, assim. Esses são os principais. Mas, e com a nomenclatura, acho que até um pouco infeliz, assim, mas tem... Então, se fala muito de holotrauma, né, que é o volume corrente machucando o pulmão, de barotrauma, atelectrauma. São vários mecanismos deslumbrados, assim, de como machucar o pulmão. E mais recentemente tem alguns outros, tipo uma distensão regional causada, associada à ventilação mais espontânea, chamada Edeluct, por exemplo. E aí, então, pensando nesses mecanismos, foram desenhadas várias formas de se proteger o pulmão desses mecanismos lesivos, né? Então, holotrauma, que é o mecanismo causado por um volume corrente muito alto para o tamanho do pulmão. Então, isso causa lesão, então vamos fazer uma estratégia em que a gente faz o volume corrente mais baixo. A pressão muito alta faz mal, então vamos limitar a pressão muito alta. Então, vários desses aspectos lesivos foram estudados em ensaios clínicos, e a gente vai revisar isso para aí também. Então, esses são os mecanismos que eu falei para vocês, né, mais ou menos. Esses são os principais, só vou lendo. Holotrauma, atelectrauma, tem um outro que chama abertura e fechamento cíclicos, que a ideia é assim, quando você tem um pulmão inflamado, friado, e aí você tem uma pressão no respiratório, uma PIF, no ventilador, que é baixa, você permite que o pulmão colapse, né? Se você tiver um volume corrente que cause recrutamento durante aquela respiração, aí você vai abrir vias aéreas e unidades alveolares, e você vai fazendo isso ciclicamente. Então, imagine que você... Faça essa analogia, assim. Você imagina que você tem duas folhas de papel ou um livro. Assim, você abre e fecha quantas vezes quiser, não tem problema. Mas está inflamado, friado, passa cola, por exemplo, no livro. Você descola com cuidado, você consegue abrir sem rasgar a página. Mas tenta fazer isso múltiplas vezes, vai acabar machucando. Então, dano mecânico. E aí traz inflamação e aí toda a cascata lá do mecanismo. Então, esse tem outro mecanismo descrito que é a concentração de estresse. Isso é importante também, que assim, no pulmão normal, o pulmão ele expande mais ou menos de forma homogênea, abre tudo. Assim, quando você inspira profundamente, atinge até, sei lá, a capacidade pulmonar total, não tem problema, não vai rasgar. Mas se você tem alguma região do pulmão que não está expandindo junto, consolidação, pneumonia, o que for, e então, a gente fala que o pulmão tem uma expansão heterogênea, naquela região que não expande, concentra estresse.
Então, fica um monte de septo alveolar querendo crescer sem conseguir, todos concentrados numa pequena região. Isso aí multiplica a pressão que você oferece no pulmão e é um mecanismo de lesão regional. Você pode estar com um volume de corrente ótimo, mas você vai concentrar, quando você tem pulmão heterogêneo, concentrar estresse em certa região. E tem esses outros mecanismos, sobre a extensão, deformação excessiva, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Sim, então, só para lembrar, no final da década de 60 foi a descrição da síndrome do desconforto, 67. Então, eles pegaram 12 pacientes e falaram assim, parece que isso aqui é uma síndrome, eles se comportam da mesma forma, em relação a diversos aspectos que hoje em dia a gente sabe que envolve, inclusive, o manejo. Né? Então, eles são hipoxêmicos, eles têm compacência baixa, tem o surfactante que não funciona, e por uma série de etiologias diferentes, mesmo na descrição original. Ele demorou isso daí, de 67 para 74, para alguém perceber assim, em 67 você já mostrou, se você ventilar o pulmão com volumes correntes e um pouquinho de PIB, isso ajuda. Parece ajudar, né? Uma série de casos. E aí, alguns dos pacientes com acompanhamento respiratório super graves sobreviveram, inclusive 7 dos 12. E aí, o que eles mostraram depois, assim, 7 anos depois, é que ventilar o pulmão não pode ser de qualquer jeito. Né? Então, a descrição, esse é o estudo que descreveu originalmente a vida. Então, esse aí é um pulmão animal da esquerda, é um pulmão não ventilado. Eu sempre confundo rato como dono, mas é o mesmo ali. E aí, então, esse aqui é o pulmão não ventilado, um pulmão branquinho, sem edema, né, sem inflamação. Esse aqui é um pulmão ventilado com pressão alta, bem alta, pressão de pico de 45 e 0 de pico. Quer dizer, cada vez que respirava, ia até 45 de pressão e depois deixava a pressão atmosférica de novo. Esses animais morriam rapidinho, assim, o pulmão ficava hemorrágico, pesado, demasiado, e esses animais aqui, a diferença para esses é que tinha uma PIP tinha uma PIP de 10, né? Então, mostrando que, de certa forma, a primeira evidência, mostrando que, de certa forma, o que é cíclico acaba sendo mais maléfico para o pulmão do que as pressões absolutas, né? Esses dois tinham a mesma pressão de pico de 45. Ficavam também um pouquinho demasiado, ainda maior do que o pulmão controle, mas os animais pararam de morrer e o pulmão não ficava tão hemorrágico. Então, aí isso aí foi que acabou ganhando o nome de volutrauma, né? Porque esses pacientes, esses animais ganhavam um volume bem alto com essas pressões superadas. E aí tem para vários desses mecanismos de lesão, assim, a evidência não é aquela super evidência, sabe? Tem uma evidência experimental em que apontam para essa direção, mas não garantem não. Então, esse estudo mostrando um pouquinho do que acontece quando você deixa a PIP muito baixa, né, versus quando você coloca uma PIP mais alta, usando todo mundo um volume, uma pressão de 25. Então, o que ele mostrava é assim, sei lá, não sei, mas o que ele mostra, então, essa área aqui que a gente fala, então aqui PIP de 0 e aqui controle. Então, isso aqui é uma pressão volume, a pressão aqui e o volume aqui. É o que a gente mostra tanto no momento basal quanto no momento inicial, você vê as duas curvas bem superpostas. Quer dizer assim, que não teve uma tradução assim, mecânica muito importante em termos de piora do pulmão ao longo do tempo. Aí quando você coloca esse aqui com a PIP de 0, por exemplo, então, e aí a ideia é de que tem essa lesão pulmonar causada pela atelectasia que acontece no final da expiração. Né? Você vê o grupo com PIP de 0 no início e depois no final. Quer dizer que para as mesmas pressões o volume atingido era um volume bem menor. Então, o pulmão foi machucando ao longo do tempo quando você usava PIP suficiente. Quando você usava a PIP de 4 também, não era o suficiente para evitar. Quando você usava uma PIP acima do ponto de inflexão, que a gente fala, que você tem essa curva pressão-volume, esse joelho aqui embaixo, as pessoas chamaram de ponto de inflexão. Então, você está até matematicamente errado. Mas, assim, você identifica esse joelhinho aqui, você usa uma PIP um pouquinho acima do joelho. É uma PIP mais alta do que nos outros dois grupos. Isso aqui protegeu quase que totalmente dessa piora mecânica que acontece ao longo do tempo.
Então, essa é a ideia, né? Se você coloca uma PIP ou evita aquela atreitasia que acontece no final da expiração, talvez você proteja a deterioração mecânica que acontece ao longo do tempo. Esse outro trabalho aqui, que também fala a favor de teletrauma, vou passar meio rápido por esses trabalhos, tá? Então, assim, mostrando o que acontece quando você faz um grupo controle, um grupo com PIP e um grupo com NIP. O que é NIP? NIP é pressão negativa ao final da expiração. É pior do que zero de PIP. Você faz pressão negativa puxando o ar do pulmão, né, para favorecer mesmo a telectasia. E ele colocava ainda um detergente, que é um detergente para facilitar a lesão pulmonar. Então era NIP mais o detergente. O que acontecia com o grupo NIP? A relação PF caía, a complacência caía também para caramba. E aí, mostrando que causa mais lesão pulmonar em relação ao grupo controle, que com o mesmo detergente usou PIP e protegeu da lesão histológica pulmonar. Aí tem esse outro eu trago só essa foto, que eu acho que essa foto é da tese do Dr. Gustavo Janot, lá da orientador da professora Carmen. Ele trabalha lá no Einstein. E acho que essa foto fala tanto do que eu, como evidência não, né? Mas como ilustração desse mecanismo de lesão, eu trago só essa foto. Eram pacientes com AIDS, ele levava o cara para tomografia, ia fazer tomografia na expiração e na inspiração. Então, esse aqui é um exemplo que eu acho bem marcado, ó, o que acontece com aquele lobo inferior esquerdo. Expiração na PIP, né? Ele fazia inspiração, pausa na pressão de platô e repetia a tomografia. Então, ele tinha esse abre e fecha constante aí desse lobo inferior esquerdo. Isso é aquela coisa da página do livro que eu falei, né? Então, esse abre e fecha está associado, não em todas as pessoas, mas está associado com maior inflamação pulmonar. Esse é aquele mecanismo da concentração de estresses, foi do Dr. Diomede da década de 70. Então, mostrou de forma super elegante, esse trabalho é muito legal, como muitos daquela época. Então, ele mostrava que quando você não expande uma determinada região do pulmão, você multiplica pressões. Então, o exemplo que ele dá no paper é assim, se você tiver uma pressão na via aérea de 30, naquela região, ao redor daquela região que não expandiu, essa pressão de 30 vai ficar em torno de o equivalente a uma pressão de 70, porque funciona como multiplicador de estresses, a heterogeneidade do pulmão. Então, às vezes você a pressão na via aérea está legal, está um platô abaixo de 30, o volume de corrente está bom, aí você pode imaginar, deve estar tudo protegido, provavelmente não, porque provavelmente algumas regiões estão assim, estão sofrendo uma pressão transpulmonar super alta, por conta desse mecanismo de multiplicação de estresse. Tem outro exemplo de analogia, eu gosto sempre de analogia mecânica, assim, né? Então tem uma analogia legal, você pega uma bexiga, e aí você enche a bexiga, ela vai expandir, homogeneamente. Aí você murcha ela e põe uma gotinha assim de super bomba, de cola maluca. E aí você tenta encher de novo, ela vai estourar precocemente ali onde concentra o estresse, porque ali não expande, concentra o estresse, vai rasgar na gotinha de super bomba. Então, depois se quiser fazer esse experimento em casa, eu já fiz, tá certo. Então é a mesma coisa. Aliás, isso aqui é engraçado, esse trabalho ele fez teórico e bancada. Na bancada, o modelo dele de alvéolo era preservativo, entendeu? Um monte de camisinha. E aí depois eles refizeram esse trabalho algumas vezes, e aí esse número não é um número constante em todas as vezes que ele foi reproduzido, não, mas é por aí. Que concentra. Tem outro mecanismo, que é o mecanismo... esse trabalho é um trabalho bem legal do grupo dos italianos, do Dr. Terrani, que ele mostra assim, ó, já é na era que hoje em dia a gente fala de ventilação protetora. E aí, então, aqui já todo mundo com volume de corrente baixo, que é o que ele fez. Ele olhou assim, ó, vamos olhar tomografia também na ESA e na INS, desses pacientes, sob ventilação protetora, com volume de corrente de 6 e platô limitado. E aí ele vê assim, ó, o verde, ele marca colapso pulmonar. E aí, dá para ver, não está tão bom, mas aqui tem uns pontinhos vermelhos, e aqui tem mais pontinhos vermelhos, quer dizer, na inspiração. Então ele diz assim, ó, esse aumento de pontinho vermelho da ES para a INS é uma sobredistensão, né? O alvéolo está grande demais, aerado demais, cíclica, que acontece a cada respiração.
Ele mostrou que a quantidade de sobredistensão cíclica está associada com a pressão de Platão, que você é obrigado a colocar lá no ventilador, né? E ele identificou esses dois clusters de pacientes, assim, pacientes com desprotegidos, apesar da ventilação dita protetora, né? Porque eles estão submetidos a esse mecanismo de lesão, que é a sobredistensão cíclica. Aqui o Dr. Daniel Chamberlain ele mostra em célula, então pega pneumócito, começa a estirar assim, o pneumócito, embancado, né? E aí, então, célula por célula. O que ele fez assim, ó, será que estirar o pulmão é ruim? Então, aí ele fazia essa coisa de bancada de submeter o pneumócito a 25% de deformação, 37% e 50% numa dimensão só, assim, só estirando. Isso é equivalente a uma deformação tridimensional bem grande. E aí, além disso, ele fazia assim, ó, vou fazer só uma deformação, manter por um tempo, vou fazer uma curta e uma mais longa, mas também única, ou eu vou fazer uma deformação e depois deixar a célula voltar ao comprimento natural dela, basal, ou vou fazer uma deformação do mesmo tanto, mas vou deixar ela voltar só para metade do caminho, como se fosse uma PIP, né? Como se você estivesse estirando o pulmão e deixando ele voltar para metade do caminho. E aí ele viu qual que é o impacto dessas coisas, qual que é o impacto dessas variações diferentes de deformação e amplitude diferente de deformação. Então, o que eles mostraram assim, ó, existe um super impacto de quanto você estira, e a deformação única, ela é sempre menos lesiva do que múltiplas deformações. Então, mesmo que você estique pra caramba a célula, se você faz uma vez só, não machuca tanto do que você fazer aquilo várias vezes. E é aqui o impacto de você não deixar a célula voltar, né? Você estica e não soltar totalmente o elástico, deixar a célula na metade do caminho, essa quantidade de deformação aqui, deixa eu só ver. Ó, então, 50% de deformação versus 25%, porque você não deixou voltar para o comprimento de repouso. Né? Então, você acaba protegendo e matando menos o pneumócito. Tudo bem, isso é bancada em uma evidência experimental, mas não tão forte assim. Aí, esse grupo italiano, ele fez parece o trabalho do Dr. Chamberlain, quase igual, assim, só que fez um modelo in vivo, de porquinho. Então, ele pegava assim. Aqui, agora, a gente também fala da deformação, mas é deformação tridimensional já. Então, como é que ele fazia? Ele media o tamanho do pulmão, no final da inspiração com tomografia de raio-x, e via quantas vezes esse pulmão, volume pulmonar, era em relação ao volume pulmonar de repouso. Então, ele definiu assim, a deformação máxima é quando o pulmão chega num volume que é 2,5 vezes o volume pulmonar de repouso. Então, ele chegou na capacidade pulmonar total. E aí ele acabou sorteando os porquinhos para 4 grupos diferentes. Eles eram ventilados com ventilação mecânica com esse parâmetro que eu vou falar para vocês, durante 50 horas. Então, o primeiro grupo era esse aqui. Ó. Então, ele tinha um volume pulmonar que saía de ZIP, 0 PIP, e aí você colocava o volume corrente que fosse necessário para atingir uma deformação máxima, de 2,5 vezes. Então, esse cara ganhava um grande volume corrente, 0 de PIP. Então, e também uma grande delta de pressão na via aérea. Né? Esse outro grupo chegava no mesmo volume máximo, mas ele não deixava esvaziar tudo. Tinha uma certa PIP que mantinha a deformação em 25% da máxima. O terceiro grupo em metade da máxima e o quarto em 75% da máxima. Então, aí tá um pouco misturado, mas os efeitos, porque a gente pode pensar, tem o efeito da PIP, tem o efeito do volume corrente menor, tem o efeito da pressão de distensão menor. Mas, de qualquer forma, esse estudo foi muito importante para dizer assim, ó, tinha gente que defendia assim, ó, esse volume máximo, se você estica muito o pulmão, é isso que machuca. Seria mais ou menos equivalente à pressão de Platão, né? Fazer a pressão de Platão alta é isso que machuca. Então, tá todo mundo aqui mais ou menos com a mesma pressão de Platão, com o mesmo volume máximo. Se eles tiverem um comportamento diferente em termos de lesão pulmonar, é porque essa parte cíclica tem prevalência em termos de lesão pulmonar em relação à parte que é estática, né, dinâmica. Desculpa, estática de Platão. Aqui ele olhou uma série de coisas. Então, uma das coisas que eles olharam foi assim, ó, eu vou olhar o delta de pressão, né, em relação ao início
no início do estudo. Então, esse primeiro grupo aqui, ó, ele começou, e aí o que aconteceu? A pressão de platô foi subindo ao longo das horas. Até que subiu pra caramba, e quando chegou em 42 horas, depois disso não tem mais barrinha, porque morreu tudo. Morreram todos os animais. Então, eram animais com pulmões normais, só de você ventilar assim, muito, com volumes correntes muito altos, eles morriam. Aqui aquele outro grupo, ó, que você tem uma PIP de 25% da deformação máxima. E o que aconteceu? Parece que atrasou um pouquinho, assim, ó. Atrasou um pouquinho até a pressão de platô começar a subir. O que quer dizer a pressão de platô começar a subir? Quer dizer que o pulmão vai ficando mais duro, assim. Então, o surfactante provavelmente foi ficando pior, né? Ou até mais, né? Foi ficando inflamado, edemaciado, o fato é que ele foi ficando mais duro. É quando você vê PIP na metade da deformação máxima e PIP com 75% da deformação máxima. Então, isso aqui é prova de que aquela deformação máxima ela é secundária em relação aos eventos cíclicos. Né? O evento cíclico, do ponto de vista mecânico, mesmo com a PIP bem alta e com a pressão de platô tão alta quanto os outros grupos, não houve piora mecânica ao longo do tempo. Eles também mediram na tomografia o peso do pulmão, a massa do pulmão. Então, nesse primeiro grupo, aqui as bolinhas brancas são morte, né? Então, todos eles morreram, né? E todos eles tiveram um aumento considerável da massa pulmonar, né? De, sei lá, às vezes quase o dobro, dependendo do animal. Isso por edema mesmo pulmonar, né? Pela inflamação. Aí, quando você colocava um pouquinho de PIP, já era um comportamento mais heterogêneo, aqui também heterogêneo, alguns, né, já preservando sem edema, e aqui teve um animal que morreu, mas a grande maioria deles não teve edema pulmonar. Então, aquela PIP mais alta, mesmo com pressões ao todo, né, todas altas, PIP alta, pressão de platô alta, parece que isso aí não foi deletério. E aí esse é um dos últimos mecanismos, assim, que é o do biotrauma. Isso é do grupo do Dr. Schultz. E o que eles mostraram? Assim, que além de você... Como é que acontece? Quando você começa a estirar a célula, principalmente você estira demais, a célula começa a liberar citocina inflamatória quimiotática, que traz neutrófilo, e aí começa toda uma cascata, né, da vida. Então eles pegavam, por exemplo, aqui também célula epitelial, pneumosto tipo 1. E aí eles começavam a deformar por 12, 24, 48 horas e eles mediam IL-8, que é quimiotático para neutrófilo, no sobreladante da célula ideal. Se você começar a estirar a célula, ela começa a liberar IL-8. E aí, mostrando que quanto, mais ou menos parecido com aquele do Dr. Tio Perlin, né? Quanto mais você estira, né, e se a deformação é estática versus dinâmica, também tem a associação com a quantidade de IL-8 que você libera. E aí tem esse outro estudo, aquilo lá era célula também. Esse aqui é o estudo com camundongo, também do grupo do Dr. Schultz. Foi um estudo que ficou bem famoso, assim, porque... Deixa eu perguntar para vocês, tem vezes que vocês sabem que a gente lê isso em todo lugar. De que é que o cara com SARA morre? O que causa a morte de um paciente com síndrome do estômago? Pode arriscar. Isso eu estou perguntando não deve ser tão intuitivo assim. Falência de múltiplos órgãos, né? Então, e aí, esse estudo ficou famoso, é um estudo também experimental, em camundongo, que mostra assim, qual que é talvez o link? E por que aqueles animais lá do Dr. Prot morriam antes de 50 horas de ventilação mecânica só de estirar o pulmão? Por que ele morre? O que acontece? Então, uma das coisas que a gente sabe que acontece é um efeito à distância da inflamação pulmonar. Nesse estudo eles fizeram assim, mediram o índice de apoptose, ventilavam com volumes correntes bem altos, pressões bem altas, e mediam o índice de apoptose, por exemplo, no rim. Então, quando você está ventilando com ventilação não protetora, o rim começa a entrar em apoptose. E a ideia é que a gente tem no pulmão, na barreira alveolo-capilar, uma coisa que a gente chama de compartimentalização inflamatória. Então, com a barreira alveolo-capilar íntegra, a gente pode inflamar o pulmão, tipo uma pneumonia, sei lá, faz uma pneumonia. Aquela inflamação pode ficar contida no pulmão. Os mediadores inflamatórios locais não necessariamente caem na corrente sanguínea. Quando você faz ventilação lesiva, e aí você causa uma disrupção dessa barreira
capilar, e aí você, aquela camada de proteção, deixa de haver e começa a entrar na corrente sanguínea. Então, você tem descompartimentalização pulmonar, e aí você começa a ver efeito inflamatório à distância. Começa a circular os CDVs. Então, parecia juntar um pouco as peças, sabe? Quebra-cabeça. Por que o cara com SARA muitas vezes morre de insuficiência de múltiplos órgãos? Sem falar que, frequentemente é sepsis, né? Causa da SARA. E aí, esse aqui é um trabalho do Dr. João Batista Borges Sobrinho, mostrando assim, ó, que a ideia dele era assim, ó, tem vários mecanismos de lesão, né, que a gente apontou. Enquanto a lesão está acontecendo, quais deles parecem prevalecer? Então, o que ele fazia assim, ó, era um pouquinho, com SARA induzida, né, por essa lesão, ventilação mecânica, e aí ele fez uma tomografia por emissão de positron PET com FDG, que marca neutrófilo inflamado, né, neutrófilo ativado, para ver onde que está ativando mais, onde tem mais neutrófilo, né? Você olhar, por exemplo, esse dado, essa tomografia, expiração e inspiração. Tá vendo essa região aqui, que abre ao final da inspiração? Então, isso aqui é abertura e fechamento cíclico. Então, se a gente acha que esse mecanismo é o mecanismo que prevalece, devia acender para caramba no PET, essa região. Ah, não, o mecanismo que prevalece é aquela sobredistensão cíclica do núcleo terrâneo, né, que seria aqui, essa região mais aerada, que fica mais aerada ainda, durante a inspiração. Então, você veria um PET acendendo para caramba aí. Ou no colapso fixo, esse colapso aqui, que mesmo durante a inspiração, continua sendo colapso. Né? Será que aí, então, esse trabalho fez isso, e aí eu trouxe só uma figura que eu acho que resume o resultado do trabalho, assim, não era nenhum desses locais, assim, que eles esperavam que acendesse. O local que acendeu mais, isso foi consistente, assim, em todos os animais, era o local que estava aerado, estava funcionando. E que o local que recebia a maior parte da ventilação. Então, assim, é um pulmão que estava bonzinho, assim, só que porque ele estava bom, ele começava, sei lá, a telectasia não recebia muito volume corrente. O hiperdistendido também não, porque está duro. O pulmão que estava melhor, que recebia a maior parte do volume corrente, era o que inflamava mais. Então, também por isso. Mas aí, isso aqui casa pra caramba com a ideia, né, que foi lançada pelo Dr. Gattinone do pulmão do bebê, né, do baby lung. Então, se esse pulmão aqui é um pulmão de bebê, mesmo que seja só funcional, quer dizer, essa parte aqui, ela está ventilando um pouco, não é porque está colapsada, é porque ela está hiperdistendida. Então, também contribui para esse pulmão aqui ser um pulmão funcionalmente pequenininho. E é esse pulmão do bebê que paga todo o preço da ventilação lesiva. E aqui é da tese do Dr. João Batista Borges Sobrinho também, é uma pneumonia pneumocística. Olha como, dependendo da gravidade da síndrome do desconforto, como essa história do pulmão de bebê pode ser intensa, né? Então, esse pulmão aqui, ó, você consegue medir na tomografia, isso fácil, mais de 50% do pulmão está nessa região colapsada aqui atrás. Então, sobra menos da metade do pulmão normal, assim, para você ventilar e para fazer troca gasosa adequada compatível com a vida. Então, é esse pulmão do bebê que a gente tem que proteger na ventilação protetora. O Dr. Gattinone falava isso, né? Trate o baby lung com delicadeza. E aí agora, a segunda metade, teoricamente, a gente vai falar dos trabalhos que testaram, assim, de uma forma ou de outra, intervenções que atuavam sobre esses mecanismos de lesão. Eu trouxe só dois trabalhos, duas figuras dos trabalhos do Dr. Keith Hinckley, que são um cara que foi super importante nessa área, e pioneiro assim, na ventilação protetora. E ele foi, na verdade, o responsável por usar essa coisa de deixar o CO2 subir na ventilação mecânica dos pacientes com SARA, né, a hipercapnia PMC. E olha, então esse aqui, acho que ele acabou não é tão citado assim na literatura, porque nenhum dos trabalhos que ele publicou desses era um trabalho randomizado, então era tudo trabalho de série de casos. Mas os princípios da ventilação protetora estavam lá. Então, olha só, esse aqui, ele testou, ele seguiu vários pacientes em que ele usava volume corrente baixo, em que ele usava frequência respiratória baixa, e deliberadamente ele deixava a frequência de 15 no paciente com CO2 de 90.
Então, ele queria proteger o pulmão, então assim, eu não estou nem aí que o CO2 subiu, eu vou manter o volume de corrente baixo, vou manter a frequência baixa, porque eu acho que isso está protegendo o pulmão dessa lesão causada pelo ventilador mecânico. E aí aqui, ele tem um outro trabalho também na sequência, que ele é basicamente um resultado muito parecido, que ele mostrava que esses pacientes com hipercapnia permissiva tinham uma expectativa de uma mortalidade até menor do que a mortalidade prevista. Então, aí, assim, colocadas as sementinhas assim, da ventilação protetora, foi um ano aí que saíram vários trabalhos testando ventilação protetora. Os primeiros dois que eu vou mostrar são esse aqui, que é do Dr. Tom Stewart, do Canadá, e o trabalho daqui do professor Marcelo Amato, né? Então, ambos foram trabalhos pequenos, assim, naquela época quase todos eram pequenininhos, né? Então, esse do Tom Stewart tinha 120 pacientes, ele era muito cêntrico, ele, como critério de entrada, exigia uma FiO2 alta, acima de 50, com relação PF abaixo de 250, então hoje em dia a gente chamaria isso de SARA, né, já. Na época eles entravam um pouquinho de outra coisa que a gente chamava de lesão pulmonar aguda. E tinha um critério alternativo de entrada que era paciente com sepsia ou grande queimado, que não precisava preencher esses critérios aqui de cima. Com opacidade bilateral no raio-x, considerada não cardiogênica, né, e precoce. Então ele testou volume corrente baixo para ele era 8, versus o controle, 10 a 15, limitando pressão de pico, não fazia manobra de recrutamento, utilizava um volume controlado, tinha alvo de SpO2 parecido nos dois braços. E o que ele mostrou é que não teve diferença nenhuma do volume corrente baixo versus volume corrente controle. Então foi um estudo assim, francamente negativo no desfecho primário, que era sobrevida. E aí aqui, foi no mesmo número do New England. Aconteceu 2 vezes isso na história aí da ventilação protetora, de sair aí 2 estudos importantes no mesmo número. O estudo brasileiro era um estudo pequenininho, né, de 53 pacientes em 2 hospitais. Ele usava como critério de entrada uma coisa que se usa hoje em dia mais em ECMO e em pediatria, assim, que é a escola de lesão pulmonar. Que basicamente leva em conta 4 domínios. Assim. Então, se o raio-x está muito acometido, se a troca gasosa está ruim, se a PIP está alta e se a complacência está baixa. Então, é um score composto que leva em conta esses 4 domínios. O máximo é 4. Então, um cara com 2,5 é um cara grave. Então, eram pacientes graves com os critérios de entrada parecidos aí. Os demais critérios de entrada. E aqui ele testou volume corrente baixo, 6 contra meio padrão na época, 12. Fazia uma manobra de recrutamento, que era colocar um CPAP de 40 centímetros de água por 40 segundos. E escolhia a PIP, lembra aquela curva pressão-volume que eu mostrei para vocês, o joelho? Escolhia a PIP com base no joelho da curva pressão-volume. Então, 2 centímetros de água acima do ponto de inflexão inferior. Usava o conceito do Dr. Hicklin lá, de hipercapnia permissiva, então deixava o CO2 subir de propósito para poder atingir essa meta aí de fazer um volume corrente mais baixo. E aí aqui está a curva de sobrevida no braço controle e no braço intervenção. Né? Então teve uma diferença significante de sobrevida, melhor sobrevida para quem estava fazendo volume corrente alto e pipi alta. Volume corrente baixo e pipi alta. Então foi um bundle de coisas e não deixava a gente saber direito o que é que tinha funcionado. Se foi a pipi mais alta, se foi o volume corrente mais baixo, já estava tudo misturado. E aí o Dr. Roy Brauer fez isso aqui como um estudo fase 2, planejando o estudo que eu vou mostrar para vocês depois, que é o estudo de volume corrente baixo. Então era também multicêntrico, em alguns hospitais, lá, critério de entrada, um paciente um pouco mais grave do que o Dr. Tom Stewart, PF abaixo de 200, e aí usou volume corrente baixo, com pressão de platô, aí aparece pela primeira vez esse 30, né, pressão de platô limitada em 30 centímetros de água, sem manobra de recrutamento. Então, o que ele encontrou, o volume corrente ele conseguia, era tudo para ver a viabilidade dessa estratégia, né, de volume corrente mais baixo. Então ele conseguiu ficar com o volume corrente mais baixo do que o grupo controle, e conseguiu limitar a pressão de platô também em 30 centímetros de água. A PIP era parecida nos 2 braços, era escolhida até antes da randomização, e a FiO2 também parecida nos 2 braços. E o que ele mostrou foi que não teve diferença nenhuma em reversão, que era o desfecho que ele olhava,
reversão da insuficiência respiratória. Então, também é um estudo negativo. E tem o quarto estudo, falei 3, mas eram 4, que é o estudo do Dr. Brochard, em que ele fazia também, mais ou menos esse mesmo número de pacientes, 116, com critério de entrada parecido lá com o do Marcelo Amato, volume de corrente baixo, pressão de platô limitada, sem manobra de recrutamento. O que ele mostrou foi que era possível baixar o volume de corrente, né? Então era viável fazer essa estratégia que baixasse o volume de corrente, deixando a pressão de platô quase sempre abaixo de 30, ó. Mas também não teve diferença em termos de sobrevida. O survival foi igual. Aí até, engraçado, o Marcelo que conta, o Mato que conta essa história, né? Então, nessa fase aí, uma fase estavam 3 estudos internacionais multicêntricos mostrando uma coisa e só o dele mostrando uma coisa diferente. Então, até aqui no HC ficou proibido o volume de corrente baixo. Não sei se ele já falou isso para você. Naquela época ficou proibido fazer volume de corrente baixo mesmo aqui no HC, que era onde foi feito o estudo, porque até a evidência melhor, né? Estava 3-1 naquela época. E a evidência melhor acabou vindo em 2000. Foi o mesmo professor Roy Brower que fez o estudo anterior, ao que eu tinha mostrado. Ele pegou aquilo, agora começou a fase já de grandes estudos, né? Mais de 800 pacientes, multicêntrico. Aqui já entrava tudo que a gente chama de SARA hoje, né? Idade moderada e grave. E sempre vai ter isso aqui, né? Para edema pulmonar não cardiogênico. Edema pulmonar não cardiogênico. E também precoce, nas 36 primeiras horas. Então, o que ele mostrou? Né? Então, o volume corrente de 4 a 6 ml por quilo versus o controle, que era 12, né? Limitando a pressão de platô em 30, sem manobra de recrutamento, levava a uma diferença significante de sobrevida. Então, esse estudo chama ARMA, que é o primeiro estudo do ARDSNet, né? Então, mostrando que era vantajoso você usar volume corrente mais baixo. De certa forma, né, confirmando o resultado do estudo do Marcelo Amato, mas, por outro lado, fazendo uma estratégia de seleção de PIP totalmente diferente. Então, a estratégia de seleção de PIP era uma estratégia super pragmática, assim, fácil de implementar à beira-leito, que é uma tabela PIP e FO2. Aí, de onde vem essa tabela? Né? Então, é uma tabela assim, ó. Se o paciente está muito hipoxêmico, o que você pode fazer no ventilador para melhorar a hipoxemia? Você pode aumentar a FO2 ou você pode aumentar a PIP. Você pode fazer qualquer uma das duas coisas, elas geralmente vão funcionar. Né? Posso aumentar a FO2 até 100% com um paciente com PIP de 5? Posso, não tem problema. Mas não parece que está um equilíbrio muito bom entre as duas, que você paga um preço, vamos dizer assim, para você aumentar demais qualquer uma dessas variáveis. Então, o que eles fizeram assim, eles se juntaram e falaram, o que parece razoável? Parece razoável assim, ó, aumento, começa com um PIP de 5, por exemplo. E aí, o paciente está hipoxêmico, aumenta a FO2 de 30 para 40. Se ele continua hipoxêmico, agora vai aumentar um pouquinho a PIP. Então, ele aumentando alternadamente um e outro para não ficar nunca muito desbalanceado. Assim. Alguém com FO2 de 100% é um cara grave. Não tem sentido deixar um paciente tão grave assim com PIP de 5. Então, foi uma escolha arbitrária assim, de como balancear as duas medidas, né? FO2 e PIP. Esse estudo foi o primeiro estudo também que começou a usar volume corrente indexado por quilo de peso ideal. Até os outros estudos, inclusive o do Marcelo, faziam volume corrente por quilo de peso real. Por que vocês enxergam isso? Assim, qual que deve ser melhor, ideal ou real? Só para não ficar muito monótono. A gente faz isso porque, por exemplo, a altura para o peso comparado ao paciente. Bom, até esse nome peso ideal eu acho ruim, né? Mas a ideia assim quando você usa o peso ideal, o peso predito, a ideia é você tentar acertar o volume corrente para o tamanho do pulmão. Né? E aí quando a pessoa, sei lá, com mais peso, porque ganhou, só ficou obesa, porque o obeso mórbido, por exemplo, não tem um pulmão maior do que uma pessoa magra. Então a ideia do peso ideal é essa. E tem uma coisa engraçada também, o Roy Brower falar que o peso ideal tem aquela fórmula que a gente usa, né, 45,5, né, aí mais com 50 com homem, né, mais 0,91, a diferença para 1,62,5. E aí, essa fórmula a gente decora, às vezes sabe de cor, veio do nada. Assim, também foi lá que perguntou para o nutricionista do
do hospital dele. Qual que é a fórmula de peso predito que vocês usam? A gente usa isso daqui. Ele virou a fórmula padrão depois. Não tem nada de muito especial nessa fórmula, nem muita ciência. E aí, então, lembra esse estudo aqui? Então, ele quebrou, né, a intervenção do Marcelo Amato em duas, o volume corrente baixo e a PIP alta. Ele provou que o volume corrente baixo é bom. Aí ficou faltando provar se a PIP mais alta seria bom ou não também. Aí vieram esses estudos aqui, ó. Então, esse é o Alveolar, do mesmo grupo, ASNet, e a RDS Network. E aí eles fizeram assim, agora eu já provei que o volume corrente baixo é bom, então vai ser volume corrente baixo para todo mundo. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma tabela de PIP e FiO2 que já tinha provado que era boa e vou comparar com uma tabela em que as combinações de FiO2 e PIP favorecem PIPs mais altas. E vou recrutar também os pacientes. Então, eu vou recrutar, que nem o Marcelo fez, e vou colocar PIP mais alta. O que é que eles encontraram? Primeiro, depois do salvo engano, nos primeiros 80 pacientes, assim, eles tinham a impressão de que o recrutamento não estava fazendo um efeito duradouro, então eles abortaram, pararam de recrutar. Então, a grande maioria desses 549 foi sem manobra de recrutamento, e a diferença acabou sendo só mesmo a tabela PIP-FiO2. Vocês lembram que aqui no começo era 5? Esse aqui já começa com 12, a menor PIP que você pode aplicar. E aí o que eles mostraram foi isso, né? Diferença nenhuma de sobrevida entre os braços. Na verdade, para ser mais preciso, assim, existia uma diferença de sobrevida que favorecia a PIP mais baixa. Mas o grupo de PIP alta acabou sendo um pouquinho mais velho e com relação PF pior, e salvo engano com a baixa também um pouquinho maior. Então teve um azar na hora da randomização e os grupos ficaram desbalanceados. Então eles fizeram uma análise ajustada para essas variáveis. Apesar de randomizado, eles ajustaram para essas variáveis. Aí tem esse outro estudo, que é o estudo... Foram 3, né? Teve o Alveolar, tem o Loves, que é da doutora Maureen Mead, um canadense, também com bastante paciente, né? E com essa relação PF de entrada de 250. Aqui eles faziam manobra de recrutamento. Então, o Alveolar foi em 2004. Aí esse aqui saíram mais 2 em 2008 juntos, na mesma edição do JAMA. Então, esse aqui fazia manobra de recrutamento, aquela de 40 a 40, né? 40 centímetros de água por 40 segundos. E usava uma relação, uma tabela PIP-FiO2 também. PIP-FiO2 com PIP-FiO2 baixa, com PIP baixa ou com PIP mais alta. E aqui, como eles faziam manobra de recrutamento, ela teve também um cuidado de fazer assim, ó, faz a manobra de recrutamento, 40, 40, e aí depois começa no meio da tabela, começa na PIP de 20. Aí, PIP de 20, a oxigenação está boa demais, você vai baixando na PIP e é FiO2. Se a oxigenação ainda está ruim, você vai aumentando a PIP. E aqui é a mesma coisa, começa no meio da tabela. E aí, o que eles mostraram foi também que não tem diferença de sobrevida entre os braços. E aí o terceiro estudo foi esse estudo do Dr. Brochard, que é um estudo que é um pouquinho diferente dos outros, assim, mas também, de certa forma, estava olhando PIP mais alta contra PIP mais baixa. Volume corrente já baixo para todo mundo, pressão de platô limitada, sem manobra de recrutamento. E aí aqui no braço de intervenção, PIP baixa era PIP baixa mesmo, 5 a 9. No braço de intervenção ele fazia o seguinte, colocava pressão de platô de 30, 28 a 30, e fazia 6 ml por quilo. E aí, na prática, você pode fazer assim, ó, põe, sei lá, PIP que for, PIP de... Quando a gente vai fazer superoleitas, a gente faz assim. Então, põe PIP de 15 e põe 6 ml por quilo. Quanto é que está dando o platô? Aí o platô está dando, sei lá, 25. Aí você sobe um pouquinho a PIP. Vai subindo até o platô bater em 30. Ou você colocou 6 ml por quilo com PIP de 15, o platô deu 33. Você vai baixando a PIP até chegar em 30. Então, garante o volume corrente de 6 e garante o platô de 30. E a PIP acaba sendo consequente. Mas na prática fica uma PIP mais alta do que esse grupo controle. E aí, o que ele mostrou foi, em termos de mortalidade, não teve diferença estatística. Em termos de tempo até ficar sem assistência ventilatória, acabou dando uma diferença pequenininha, quer dizer, pequenininha não, significante ali. E em termos de mortalidade, quando ele separou os pacientes com SARA moderada e grave, deu um P de 0,08 ali em favor da estratégia com o PIP mais alto. Tem um monte de crítica aí, eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas o que ficou mais ou menos de resultado foi isso, né? Então, talvez um tempo
até sair, até ficar liberado do ventilador, mais curto, usando os critérios que ele usou lá, que envolviam, inclusive, a oxigenação. Então, daí a crítica. Eu tenho mais, acho que são uns 3 ou 4 estudos. Esse estudo é um estudo EpiVent, um estudo pequenininho, feito lá em Boston, em que eles fazem o seguinte: eu acho que tem um jeito melhor de escolher a PIP do que esse jeito que vocês estão fazendo aí. Então, eu vou colocar um balão esofágico para medir a pressão pleural. Então, você coloca um balão esofágico e mede a pressão do esôfago, que parece com a pressão pleural. E aí você mede, então, a diferença de pressão de dentro do alvéolo para a pressão pleural, no final da expiração, que é a pressão transpulmonar expiratória. O que quer dizer? Que o pulmão, quanto mais esticado está o pulmão, maior a pressão transpulmonar, né? A diferença de dentro para fora. O alvo deles era assim: eu quero que a pressão transpulmonar seja maior ou igual a 0. E 0 é o que me diz que o meu pulmão está aberto. Eu não quero o pulmão fechado, eu quero ventilar o pulmão aberto. E além disso, eles deixavam a pressão transpulmonar ficar mais positiva, até mais 10, se precisasse para critério de oxigenação. Então, mesmo com o pulmão aberto, a oxigenação está ruim, no lugar de baixar, de mexer só na FiO2, ele mexia na FiO2 e na pressão transpulmonar. Tinha a tabelinha FiO2 pressão transpulmonar. É o que eles encontraram nesse estudo pequenininho, o desfecho principal deles era de oxigenação. Então, aqui a pressão transpulmonar no grupo pressão esofágica ficou acima de 0, como era planejado, né? E no grupo controle ficou abaixo de 0, então sugerindo que aqui tinha colapso. E a relação PF, que era o desfecho primário dele, como estudo piloto, né? Acabou favorecendo aí o grupo de pressão transpulmonar em relação ao grupo controle. E aí ele tentou depois reproduzir, sei lá, 10 anos depois quase, não é? 11 anos depois. Ele tentou reproduzir o estudo em um estudo maior, agora muito cêntrico. Então incluiu 200 pacientes em 14 centros, com os mesmos critérios de entrada. A tabela de pressão transpulmonar FiO2 foi um pouquinho modificada do primeiro estudo para o segundo, ia só até 6 nesse estudo. E o que ele acabou mostrando foi que, para resumir, não teve diferença nenhuma de sobrevida quando você faz a PIP selecionada a partir dessa pressão transpulmonar, né? Deu igualzinho. Então, quase todos os estudos de PIP foram negativos, né? Assim, resumindo. Ou todos foram negativos a rigor. E aí eles publicaram agora mais recentemente uma reanálise desse EpiVent, em que eles olharam assim: primeiro parece que tem uma certa heterogeneidade de efeito em relação à gravidade do paciente. Então, o paciente com Apache, aqui eles usam Apache 2, né? Então, o Apache 2, aqui é sobrevida, o Apache 2 baixa e sobrevida com a Apache 2 alta. Então, parece que a sobrevida nessa pressão transpulmonar, o paciente mais grave não tolera tão bem essa PIP mais alta. É o que sugere isso daí. E outra coisa que eles mostraram, também dias livres de ventilação mecânica, é a mesma coisa. Outra coisa que eles mostraram é que talvez essa estratégia deles de selecionarem a PIP com base na pressão transpulmonar, deixando subir até mais 4, mais 6, até mais 10 do EpiVent1, não tenha sido muito legal, porque acaba deixando o paciente, do ponto de vista mecanicamente, desfavorável. Então, ele pode deixar o pulmão com PIPs altas demais. E é o que eles encontraram assim: se eu tivesse deixado uma pressão ao redor de 0, mais ou menos 2, talvez tivesse sido melhor. Lógico que isso é exploratório, né? Então, esse grupo ele se deu melhor do que o grupo que estava com o pulmão colapsado, né, com a pressão transpulmonar abaixo de menos 2, e também o grupo que talvez, potencialmente, estava estendido, com a pressão transpulmonar acima de mais 2. E aí tem o estudo ART, que é um estudo em grande parte brasileiro, que o objetivo original era tentar ver se manobra de recrutamento ajuda ou não ajuda. Acabou ficando uma misturada disso com outra coisa. Então, 2 braços, foram mais de 1.000 pacientes, né, um monte de centro. Então, basicamente, os pacientes eram submetidos a manobra de recrutamento mais agressivas do que essas outras que eu falei para vocês. Eu chegava a pressão de platô até de 60 durante a manobra de recrutamento, antes da modificação que foi feita na análise interina. E aí, eles utilizavam uma tabela PIP-FiO2 ou utilizavam a PIP escolhida depois dessa manobra de recrutamento, baixando a PIP progressivamente e olhando o que acontece com a complacência do sistema respiratório. Eles tentavam deixar a PIP no ponto de melhor complacência, mais 2 centímetros de água.
E a ideia era que isso aí fosse proteger o paciente, né, aumentando a sobrevida de mortalidade. E o que eles encontraram foi exatamente o contrário. Então, houve um aumento de 20%, né, na taxa de mortalidade no indivíduo que foi randomizado para o braço, manobra de recrutamento com o PIP pela manobra de PIP complacência. Aí esse estudo também recebeu um monte de crítica, mas assim, eu acho que esse resultado eu acho super importante de que não dá para fazer esse tipo de abordagem para todo mundo, com certeza que foi o que eles fizeram, né? Então talvez tenha alguém que se beneficie, talvez. E também, talvez não dê para fazer em qualquer centro, não era qualquer centro, existia treinamento, assim, mas assim, alguém que não está tão acostumado, teve, por exemplo, muito mais barotrauma no braço recrutamento do que no braço controle, que foi uma coisa dissonante do resto da literatura dos estudos de PIP mais alto. Então, acho que trouxe informação bem importante esse estudo. E aí tem uma reanálise do Dr. Zampieri, em que ele tentou ver assim, existia heterogeneidade de efeito no estudo ART, e aí o que ele mostrou foi assim, isso eu peguei só uma figura, tá? Tinha outras assim, com ARTs pulmonar, ressonância pulmonar, eu peguei essa aqui que acho que vale mais para a discussão de hoje. Então, basicamente, é aqui, ó, é uma análise bayesiana de heterogeneidade de efeito. Então, quando a gente olha aqui a pressão de distensão, a driving pressure, antes do paciente ser randomizado para um braço ou para o outro, versus o risco relativo de morrer. Né? Exatamente o risco relativo, não, odds ratio, mas é uma aproximação do risco relativo de morrer. E aí, o que é a ideia? Se você tem um paciente assim, que você acha que está protegido, e aí o conceito de proteção seria volume corrente baixo, pressão de platô baixa, pressão de distensão baixa. Aqui no caso, sei lá, em torno de 10, por exemplo. Então, você acha que esse paciente está protegido, merece ou não merece ser submetido a uma manobra de recrutamento chegando a pressão de platô de 50, 60, né? E durante quase uma hora ali, aquela manobra de recrutamento mais titulação. A gente sabe que a manobra de recrutamento, esticar muito o pulmão, libera citocina, pode ter efeito hemodinâmico e tudo. Então, você acha que vale a pena você correr o risco de uma manobra se o cara está protegido? Então, essa era a pergunta assim, que ele estava fazendo basicamente. Né? Então, aqui a resposta foi não. Assim, quem estava com pressão de distensão de 10 antes de ser randomizado, quando caiu no braço intervenção, recrutamento e titulação da PIP para deixar a PIP mais alta, morreu mais. Morreu, sei lá, tipo, 2 vezes mais no braço controle. E aí tem uma certa tendência, assim, à medida que o paciente era mais grave no baseline, estava mais desprotegido, então pressão de distensão de 20. E aí todos eles cruzaram um aqui, então não deu significância estatística, mas existia uma clara tendência de quanto mais grave, parecia que invertia um pouco o jogo. Então é uma coisa geradora de hipótese, assim, talvez a gente chama isso de enriquecimento prognóstico, assim, com base esse cara aqui tem uma chance de morrer muito maior do que esse paciente. Então, assim, talvez se aplicasse essa, entre aspas, quimioterapia no cara que está com câncer, talvez valha a pena, mas no cara que não tem câncer, não. Então, essa é a ideia e que vai ser testada em estudos subsequentes. Tem fala 5 minutos. Tem um trabalho, uma plataforma do Canadá, eles estão submetendo um estudo super grande de driving pressure, e aí uma das coisas que eles olham assim, é se a elastância do sistema respiratório é muito alta, acima de 2,5 centímetros de água por ml perdido, ou não, né? Então, no cara que é uma elastância muito alta, que é do sistema respiratório muito duro, ele vai provavelmente fazer parte desse grupo aqui, com pressão de distensão acima de 15, acima de 16, e aí sim ele testa baixar. Estão planejando incluir, acho que uns 3.000 pacientes, coisa do tipo. Não começou ainda não. E aí, então, o que é que a gente tem em relação a, sei lá, PIP barra recrutamento? Assim, tem série de estudos, inclusive o próprio ART, então, sei lá, continua ali, a gente não sabe direito ainda. Então, tem estudo que vai para um lado, tem estudo que vai para o outro. Quem mais carrega para o lado do não recrutamento é o próprio ART, né, que é o maior estudo. Mas aí então, tem essa meta-análise aí publicada. Então, por isso que eu acho que vocês devem ter visto já, por aí tem gente que acaba sendo uma coisa mais customizada, né? Então tem paciente que parece que está precisando, então hoje em dia você está autorizado a fazer
se o paciente parece precisar de hipoxemia refratária, então, mecanicamente muito ruim, desprotegido, você pode tentar fazer isso. Aí tem esse outro estudo, que é um estudo que mostrou o maior efeito, tamanho de efeito em relação à estratégia protetora, que é o estudo de simplesmente colocar o paciente de barriga para baixo, né, por um período prolongado. Então, estudo ProSERVA, todo mundo com 6 ml por quilo, com parâmetros ventilatórios iguais, relação PF abaixo de 150, 16 horas de barriga para baixo. Então, isso aí teve uma redução de 61% do risco relativo, né, de morrer. Então, enorme efeito. E é legal olhar, você não trouxe os outros, mas assim, esse estudo veio depois de uma sequência de estudos negativos em prova. Porque a ideia foi amadurecendo. Assim. Então, uma das coisas que amadureceu foi assim, parece que precisa ser uma prona prolongada para fazer efeito. Precisa ser um paciente mais grave, com a relação PF abaixo de 150. E aí, então, para esse grupo de pacientes, abaixo de 150 e fazendo prona prolongada, tem esse grande efeito aí. Como que funciona e por que precisa ser prolongado, ninguém sabe direito. Então, tem gente que fala assim, precisa ser prolongado porque quando você faz a decúbito prona, você acaba reabrindo, ganhando unidades funcionais, e aquilo lá é um efeito tipo um recrutamento sem precisar recrutar. E aí, quando você volta, você não deveria perder isso daí. Tem uma outra explicação alternativa que é assim, não tem nada a ver com isso. O que acontece é assim, quando você põe em posição prona, a oxigenação melhora, você tem um recrutamento também. Durante a posição prona, você protege muito melhor. Por isso, talvez precise ser prolongada. Não para você ter tempo suficiente para recrutar, mas para você proteger por mais tempo. Ninguém sabe que isso aí nunca foi estudado, né? Qual dos dois mecanismos competem entre si é o principal. E aqui os nossos colegas da América Latina, eles, por falta de pessoal no começo, eles estenderam essa posição prona de 16 horas, muitas vezes para alguns dias de ventilação de posição prona, 48 horas, até mais, tem relato de mais tempo, 72 horas. E eles acabaram ganhando expertise de proteger face, córnea, né, com a enfermagem, para não precisar ficar pronando e despronando, que gastam super energia da equipe. Então, no começo eles fizeram isso porque não tinha equipe suficiente para ficar pronando e despronando. Depois eles ganharam uma qualidade na manutenção da posição prona que permite que eles façam por um tempo mais prolongado ainda. Tá, então só resumindo o que a gente viu até agora. Então, em termos de... Isso aqui é o Dr. Andrés Esteban, né? Em termos de volume corrente ao longo dos anos, foi progressivamente ficando mais para a faixa do protetor, né? Então, aqui, quando a gente define ventilação protetora como volume corrente baixo, pressão de platô limitada, então a gente, em 98, a gente tinha só 29% dos pacientes sendo ventilados com ventilação protetora. Em 2004 subiu para 57%, em 2010 subiu para 68%. Então, claramente, assim, uma adesão cada vez maior à ventilação protetora. Então, apesar disso, a mortalidade que em 98 era 33%, teve pouco impacto, né? Então, parece que a proteção, pelo menos do jeito que a gente está vendo hoje em dia, não explica tudo. A mesma coisa a gente tem lá no Lung Safe, né? Um estudo mais recente, mostrando que 2/3 dos pacientes estão com platô baixo e volume corrente baixo. E apesar disso, a mortalidade continua naquela casa de 35%. E aí, a gente pode discutir rapidinho aí para dar tempo de pergunta. Mas uma coisa que vem à cabeça, assim, parece que está faltando uma peça do quebra-cabeça. Né? E aí eu trago mais como uma provocação. Assim, será que o Dr. Hicklin falava assim, que na sala a maior parte do pulmão está consolidado e só tem um pouquinho de pulmão aerado para receber toda a ventilação. E aí o Marcelo Amato, em 98, naquele lá do volume corrente baixo, mostrou assim, parece que a pressão de distensão é uma variável importante na proteção pulmonar. E o Dr. Gattinoni fala assim, existe esse baby lung e tem que cuidar dele de forma gentil. Não pode abusar do baby lung. E é isso aí, mais ou menos, quando feitas essas considerações, foi quando a gente acabou imaginando que a pressão de distensão talvez fosse uma variável mais importante do que as outras que a gente usa para definir proteção. E lembra que vocês falaram, que o Paulo falou, né? O volume corrente predita porque você tenta achar o tamanho do pulmão para você acertar o tamanho do seu volume corrente, né? Isso está perfeito. Só que hoje em dia é bem óbvio, assim, parece aquela coisa do ovo, assim, de coluna, né? Mas assim,
Por que você vai jogar o volume corrente com base no tamanho do pulmão, se você sabe que a maior parte do pulmão pode estar fora de jogo? Assim? Como aquela toma que eu mostrei para vocês, mais de 50% do pulmão consolidado. Então, você deveria saber o tamanho do baby lung, não do pulmão saudável, porque o cara não está saudável. Então, essa foi a ideia da pressão de distensão, né? Depois eu mostro um pouquinho mais de detalhe no link do que eu falei. Mas essa é a pressão de distensão, aqui é o risco de morrer, e aqui é a pressão de distensão. Então, ele parece acompanhar muito bem a pressão de distensão, o risco de morrer. A gente não conseguiu determinar nenhum cutoff abaixo do qual seria seguro manter o paciente ventilando. Parece que quanto menor, melhor. Aqui eu tirei o slide, mas então, basicamente o que é a pressão de distensão? Vocês lembram do conceito de complacência do sistema respiratório? Na complacência do sistema respiratório é o volume corrente dividido pela pressão de distensão. Quando o pulmão está muito doente, colapsado, a complacência cai. O sistema respiratório fica duro porque parte do pulmão algumas regiões do pulmão deixam de fazer parte da ventilação mecânica. E essa complacência acompanha de forma linear e proporcional ao tamanho do baby lung. Foi uma coisa que o professor Gattinoni mostrou também na década de 80. Então, assim, quanto menor o baby lung, quanto menor o pulmão aerado, menor vai ser a complacência. Então, a complacência do sistema respiratório pode ser usada como uma ferramenta para você entender se o pulmão está pequeno ou não. Se o baby lung é bem pequenininho, você é um baby lung maior, você nem tem baby lung. Então, como é que a gente faz? Então, olhando a complacência como o tamanho do pulmão baby lung, a gente acerta o volume corrente para o tamanho do baby lung. Então, quanto que vai ser o... Lembra quais são as unidades de... Qual a unidade de complacência? Complacência é volume por pressão, né? Então, sei lá, uma unidade comum que a gente usa é ml por centímetro de água. Então, e a unidade do volume corrente é ml. Então, diz assim, ó, vou usar o certo ml para cada unidade de complacência que eu vou usar. Então, quando eu faço isso, ml por centímetro de água acaba virando só centímetro de água. Então, complacência dividido, volume dividido pela complacência é pressão de distensão. Desculpa, isso estava no slide, era para vocês ficou ruim de imaginar. Se tiver ficado ruim, acho que posso escrever depois aqui, né? Mas então, basicamente, a pressão de distensão é o volume corrente normalizado, não para o peso ideal, normalizado para o tamanho do baby lung. Então, por isso que a gente imagina que a pressão de distensão é uma coisa assim que é uma variável super importante da proteção pulmonar, ver alguma variável a mais. Assim. Às vezes o paciente está totalmente protegido com relação às demais variáveis e você percebe que ele não está protegido porque a pressão de distensão está muito alta. Isso aí, lógico, vai precisar ser testado no estudo randomizado controlado, que não foi ainda, mas é isso que eu falei para vocês que vai acontecer. Então, só concluindo, a proteção, como é que a gente enxerga a proteção pulmonar hoje em dia? Tem conceitos bem assim sólidos. Então, o volume corrente tem que ser baixo. A PIP é mais frouxa. A PIP deve ser uma PIP pelo menos o suficiente para o paciente oxigenar bem. Você pode usar a PIP para tentar melhorar a mecânica? Pode também, mas não está provado que isso é melhor do que simplesmente usar a PIP para oxigenar. A pressão de platô deve, de preferência, ser inferior a 30. A gente, às vezes, precisa quebrar esse critério de proteção e a gente fica mais tranquilo quando a gente abre mão desse critério de proteção em face de uma pressão de distensão baixa. Sei lá, você tem uma PIP bem alta, porque o paciente está precisando, PIP de 20 ou 24, a tabela do PIP FO2 da SNET permite PIP até 24. Você está com PIP, sei lá, de 20, é uma PIP alta. E aí você faz uma pressão de platô acima de 30, a gente fica mais confortável do que se você está com uma PIP, sei lá, de 10 e faz uma pressão de platô acima de 30, porque aí a pressão de distensão vai ficar grandona também. E lembra do estudo lá que o que é cíclico parece ser mais maléfico, mais danoso para o pulmão do que é estático. Pressão de distensão baixa, cutoff ninguém sabe qual é, então tem gente que fala 14, 15, 16, é uma coisa que uma hora vai ficar só porque ficou, assim, porque ninguém encontrou um linear, um cutoff de proteção. Mas nesse estudo, por exemplo, canadense, acho que vai ser 16, salvo engano. Pressão transpulmonar, ela não foi melhor, mas também não foi pior, então é uma alternativa que você pode usar, e de preferência evitar valores acima de 6, ou se você quiser acreditar naquela heterogeneidade de efeito, não passar de 2, né? Ficar entre 0 e mais 2
E aí, quando precisar de mais oxigênio, dá mais FiO2 no lugar de dar mais pressão. Recrutamento alveolar, hoje em dia, eu acho que dá para falar com segurança que só em casos selecionados, assim, ou em hipoxemia refratária, ou em casos selecionados, ou como parte de uma forma do seu serviço funcionar. Né? Tem serviços que fazem de rotina. E pelaquela meta-análise, sei lá, não parece que está para um lado nem para o outro. Posição supina versus prona sempre que a relação PF estiver abaixo de 150. Isso aqui também, eu acho que daria talvez até para ser um pouquinho menos conservador, né? Com a relação PF, pensando mais assim, se o paciente estiver desprotegido, e aí talvez você usar mais prona, mas assim o que fica by the book, assim, a relação PF abaixo de 150. Era isso. E aí, acho que é mais legal a gente usar os 20 minutos para interagir. Né? Mas vamos fazer assim, então, a gente conversa para pergunta e resposta, comentário, e aí, se esgotar, não sei se vai esgotar, aí eu trouxe uns slides a mais aí para mostrar daquela fase zona cinzenta. O Bruno estava até na qualificação da Glass, né? Que são os resultados daquele estudo lá, que não está publicado ainda. Tem pergunta de... Uma delas também tem essa questão do volume corrente baixo e a relação que pelo estudo não conseguiu avaliar a relação às pressões, né? Porque você no volume corrente você acaba tendo as pressões protetoras. Mas em relação à ideia do volume corrente que aumentar o débito cardíaco, em relação àquela ideia da taxa de extração de O2, que você aumentando aí, você reduzindo o volume corrente, você faz menos pressão, aumentaria o débito cardíaco e reduziria aquela taxa de extração de O2. Então, o volume corrente, ele poderia você viu lá, poderia falar em relação a esse caminho de pensamento, ao invés do pensamento de pressões, do tipo, o volume corrente baixo fazer mais sentido, não pela pressão protetora, mas por aumentar o débito cardíaco, isso sim reduziria a taxa de ação, isso fazer mais sentido. Bom, eu nunca tinha ouvido essa pergunta, é uma pergunta legal, mas assim, tem a ver com... Vocês me avisam também. O que tem a ver com o efeito hemodinâmico, geralmente a variável a mais relacionada com o efeito hemodinâmico é a pressão média da via aérea. A gente acaba, quando a gente aumenta o volume corrente, por aumentar a pressão durante a inspiração, vai ter um impacto na pressão média de via aérea, mas é menor, por exemplo, do que o impacto que acontece se você sobe pico, sabe? Então, eu não sei se esse efeito de ganho, em termos de débito cardíaco, de você baixar o volume corrente, só por baixar o volume corrente, imagino que você mantenha o mesmo que o CO2, por exemplo. Se ele é clinicamente relevante, não sei. Está levantado na literatura se tem algum dado nesse sentido, eu não conheço. O que acontece quando você baixa o volume corrente e você deixa o CO2 subir, por exemplo, a hipercapnia permissiva, é subir o débito cardíaco por esse mecanismo da hipercapnia propriamente dita, sabe? Então isso é bem provável, assim, que o débito cardíaco sobe pela hipercapnia, por isso até sobe também pressão de artéria pulmonar junto, sem impacto relevante na resistência de artéria pulmonar, desde o que foi publicado lá no Book Journal de TI. Sei lá, já meio antigo. Então não sei se é clinicamente relevante. Se for clinicamente relevante, aí a sua ideia é você aumenta o débito cardíaco e com isso você reduz a taxa de extração periférica, é isso, João? Tá, legal. Aí, então, o que é que pode acontecer assim, quando você aumenta o débito cardíaco? Porque, assim, o clássico de fisiologia assim, não tem muito impacto da SpO2 na S-álbuns, saturação venosa na saturação arterial. É o clássico. Mas isso fura quando você tem muito chute. Então, assim, paciente que tem muito chute, você acaba tendo impacto sim na saturação venosa e na arterial. Então, você é um cara que está hemodinamicamente assim, não está legal, está com essa SpO2 muito baixa, aí talvez você tenha esse efeito aí. Só não sei se vai ser clinicamente relevante o impacto no débito de você reduzir o volume corrente para ter um aumento no débito a ponto de subir tanto a SpO2 para melhorar a troca gasosa, sabe? Não sei. Então, eu entendi e não sei a resposta. Tiago, eu acho que aí, não sei se você estava se referindo à manobra de baixar o volume corrente e ver se o paciente conseguiu ou não. Mas isso é uma assim, medida... é fluido responsivo?
Eu acho que no fim é isso, né? É isso. Esse Não. modificação. Eu Eu acho que ele tava falando- disso aí. Mas é a única situação que eu vejo ter esse impacto, né? Ele é muito escuro, né? Acho que o que é importante é entender que se o paciente não está bem acoplado à oferta e demanda de oxigênio, quando ele tem muito shunt, sim, isso pode ter hipoxemia, que é a quinta causa de hipoxemia, que é a redução do conteúdo venoso de oxigênio, mas tem que ser associado a shunt para isso ser uma causa relevante. Às vezes, a gente vê muito na prática, né, Edu? Esse paciente está no FiO2 50%, está levando bem lá, está tranquilo, de repente ele faz um choque séptico e ele piora a hipoxemia. A hipoxemia não porque o pulmão piorou, piorou porque ele tinha shunt, estava dando para levar, a hora que ele reduz muito, isso pode ter impacto. Não sei, Edu. Deve saber, já que a gente nota isso na Mas eu achei que a pergunta ele tinha um pouco. Se baixar o volume corrente, talvez tenha um impacto de aumentar o débito cardíaco, né? É uma coisa meio mantida, sustentável. Não como monólogo de função da fluida. Assim, é meio que a explicação de por que o volume corrente baixo funciona assim, sabe? Não necessariamente eu acho que isso aí em relação à pressão, mas em relação à hemodinâmica, sabe? Mas isso eu acho que isso aqui eu acho que é a história da medicina intensiva aqui. Eu acho que tem todo um embasamento teórico Eu acho que o volume corrente experimental e eu acho que funciona mais, depende do meu jeito de enxergar, mas funciona mais com isso aqui, né? Então, esse impacto hemodinâmico, não sei se é relevante a esse ponto, e a gente não costuma ver o contrário, sabe? Então, assim, até é engraçado, se você for lá para trás, assim, entrar na máquina do tempo e ver essa volume corrente baixa, fala assim, imagina, não pode, porque a oxigenação cai para caramba. E cai mesmo. A oxigenação quando você faz volume corrente baixo, porque você faz a diretosia de absorção. Então, anestesistas, assim, detestavam o volume corrente baixo. Ainda hoje alguns detestam, né? E os intensivistas da época também falavam assim, não, o paciente fica ótimo. Tem um artigo do New England falando assim, ó, você tem que fazer volume corrente alto, deixar o CO2 baixo, porque com isso você garante a troca gasosa adequada. Então, isso aqui é um pouquinho alto, assim. Mas é porque é isso, então o volume corrente baixo acaba piorando a troca gasosa por esse outro mecanismo que compete talvez com o seu, que não sei a relevância clínica do seu mecanismo, né? Mas acho que é por proteger mesmo, sabe, do impacto dele em termos de sobrevivência. Poderia um pouco de alguns correntes mais baixos, como emoções extracurriculares. Emoções extracurriculares de CO2? Sim. É um assunto legal, assim, até merece uma discussão, talvez à parte. Assim. Inclusive, a gente vai discutir quarta-feira, se quiser vir, a gente vai convidar. É na hora da nossa reunião também. Mas eu quero fugir de decapinizador, assim, seis artigos principais. Legal. Sei lá, acho que dá pra. Eu acho que não dá para encerrar o assunto, assim, mas tem o maior estudo publicado até agora, muito randomizado, e tal, que é o REST, mostrou que não teve impacto importante, né? Pelo contrário, assim, teve até mais complicação, principalmente sangramento, inclusive sangramento grave, sangramento central. Então, aí então, acho que daria para talvez terminar aí, né? O REST foi negativo, então para por aí. Mas eu acho que não, assim, porque eu acho assim, que emoções extracurriculares, a gente até vai começar uma tese de mestrado sobre isso, e o Yuri que faz também, né, tese de doutorado, sobre isso. E aí a ideia é assim, daria para você fazer uma ventilação protetora utilizando a emoção extracorpórea, ou uma ultraprotetora, que é o que as pessoas falam mais, sabe? Eu acho que o próprio REST mostrou assim, não dá para você falar de ventilação ultraprotetora como eles definem normalmente, volume corrente abaixo do que os 6 protocolares, porque parece que não tem impacto. O que eu acho que deve ter impacto, né, isso foi testado, é assim, se você tem um paciente tão grave em quem você não consegue fazer ventilação protetora, talvez valha a pena você tentar alguma coisa para ajudar. Né? A gente sabe que ECMO não funciona. Então, talvez porque não fazer remoção extracorpórea de CO2, né? Inclusive, a própria ECMO, a indicação melhor dela é quando é por hipercapnia, a gente sabe disso. Então, e aí, as coisas meio se encaixando, a oxigenação tendo cada vez mais um papel secundário e a proteção mecânica um papel mais relevante. Então, dá para fazer uma ventilação trazer um cara que não está protegido para uma ventilação protetora utilizando remoção extracorpórea de CO2. Mas para você fazer isso, não dá para tentar fazer como eles fizeram no Reddit, sabe? Então, teoricamente, até eu brinco e falo assim, frase de efeito para acordar quem está dormindo.
Assim, para que você faz remoções intracorpóreas de CO2? Para deixar o CO2 como estava antes. Você deixa o CO2 alto como estava e você tira para você economizar no ventilador. Não é para baixar o CO2 do paciente. Então, o ideal é assim, a sua eficácia, eficiência, de remoção de CO2, ela é muito maior quando o paciente tem um CO2 venoso alto. Você tem um gradiente grande, você consegue tirar muito CO2. E aí, com isso você consegue, sei lá, a gente produz tipicamente assim, o adulto, repouso, 250, 300 ml por minuto de CO2. A gente consegue tirar, nos casos que a gente tem feito, anedóticos aí, 150, 200 ml por minuto, fazendo hipercapnia reversiva mais remoção de CO2. E a gente tem feito outra coisa, né, sabendo que o REST falhou, entre outras coisas, pelo sangramento, a gente tem feito sem heparina. A gente faz com citrato. Então, faz como se fosse diálise, né? Diálise mais remoção com citrato. Então, a gente tem feito essa hipercapnia reversiva, dá para deixar o CO2 bem alto com o pH normal, quando a gente dialisa junto, e aí faz a anticoagulação regional com citrato. Aí talvez vale a pena testar isso aí para ver se isso funciona. Mas até agora o que a gente sabe é que dá para baixar o volume de corrente, mas não foi vantajoso no registro. Eu enxergo. Não sei se vocês discutem assim, mas o meu jeito de enxergar é esse. Acho que eu até queria te perguntar, acho que uma coisa que a gente discute muito, eu acho que são duas linhas de pesquisa que eu acho que estão olhando a mesma coisa de lugares diferentes. Uma é a linha da ventilação protetora, que é a linha de vocês, né? E tem a linha também do pessoal que tem estudado reabilitação em longo prazo, etc., que foca muito em sedar menos, em naturalizar, etc. Eu acho que é isso que dá o maior nó na cabeça de todo mundo. Porque eu acho que sedar, paralisar e fazer a protetora, acho que todo mundo conseguiria, mas ao mesmo tempo é a dúvida do... Então, puxa, eu acho super legal e eu acho que é isso que dá nó na cabeça das pessoas e é isso que eu acho que é legal de exercer a medicina quando a gente tem muita incerteza nessa hora, né? Então, a gente está querendo equilibrar dois pratos. E aí tem gente que dá mais peso para um, tem gente que dá mais peso para outro. Né? Então, assim, a gente quer proteger o pulmão. Mas se a gente, sei lá, for muito rigoroso, vou proteger o pulmão para sempre, vou deixar uma proteção ótima, muitas vezes você paga um preço tão grande do cara que fica sarcopênico, não acorda, né? E aí ele acaba morrendo de infecção, às vezes faz parada, e morre de outras causas com o pulmão bonitinho. Assim. Então, é sempre esse equilíbrio. Assim. A gente não sabe, está aprendendo, todo mundo. E aí, aqui é legal porque a gente tem exemplos das diversas unidades em que os pesos são diferentes. Né? E por isso que durante a formação da residência, às vezes dá um nó na cabeça. Né? Então, mas você vai... Como alguém me falou que o cara precisa respirar logo, tem que sair da sedação. O Sudasnet, eu não falei, mas o Sudasnet ele é super agressivo em tentar deixar o cara respirar logo. Respirar o volume de corrente que ele quiser, não tô nem aí. Então, assim, ó, 12 horas é o que ele exige de proteção de volume de corrente baixo. Se depois dessas 12 horas o paciente conseguir melhorar a oxigenação e encostar do lado esquerdo da tabela PiPFO2, os dois últimos passos ali, o cara pode passar para a pressão de suporte, a pressão de suporte ele fecha os olhos para o volume de corrente. Pode ser 8, pode ser 10, 12, desde que ele não tenha sinais de desconforto. E a ideia de fazer assim é para acelerar esse processo. O cara, ele melhorou a ponto da oxigenação, tá bom? Então vamos fechar lá. Né? Eu vou fechar o olho para essa possível lesão auto-infligida, né, que ele faz. Aí o outro lado é assim, eu não quero fechar o olho para isso, porque existe evidência experimental forte que mesmo no pulmão normal, quando você deixa o cara ficar do jeito que ele quiser, assim, ele pode se machucar, né? E vai perpetuar a lesão ou causar fibrose, que é outra complicação. Né? Você já deve ter visto várias vezes pacientes que não saem nunca da ventilação mecânica porque a compacência está 10. Então, assim, aí, ou então melhora um pouquinho e volta a piorar. Então, aí, quem é adepto desse jeito de enxergar o problema, diz assim, eu preciso proteger o pulmão, pelo menos até ele ter condição de ventilar sem se machucar. E aí, pagando o preço que for. Então, assim, né, dando um pouquinho mais de sedação, tem grupo que faz bloqueador neuromuscular parcial, tem grupo que mexe na PIP, o grupo canadense mostrou que a PIP é uma das principais variáveis que você pode manipular para deixar o paciente com um drive mais controlado, sabe? Então tem isso. Isso aí eu não vou mostrar porque não vai dar tempo, acho que a discussão vai ser mais legal, mas
uma das coisas que foi testada ali no estudo pilotismo que foi feito na UTI respiratória, que foi negativo, por sinal. Assim, parece que tentar proteger até o final, assim, não teve diferença em relação aos principais desfechos. Assim, melhorou a oxigenação, porque sempre melhora, né? A PIP ficou mais alta no braço, e aí acabou recebendo um pouquinho mais de bloqueador neuromuscular, porque precisou em alguns pacientes, mas não teve efeito sobre mortalidade, sobre vida, não teve efeito sobre tempo de ventilação mecânica. Aí teve efeito sobre uma variável secundária, que é a oxigenação, quer dizer, o cara ficar livre do oxigênio depois. Né? Se isso tem impacto clínico ou não, ninguém sabe. Porque... do jeito que foi testado lá, o cara não tem impacto nem sobre permanência no hospital, né? Porque a alta, frequentemente, é transferência para outro hospital. Mas então aí tem outros grupos estudando isso também. Assim, e acho que vai sair um monte de trabalho nessa área. Por enquanto a gente não sabe. Fica essa coisa de qual é a ferida que dói mais, né? Então, a gente não sabe dizer o que é melhor para o paciente. Nessa etapa do conhecimento. Nessa linha da ferida dói mais, quando vocês mostram no final a mortalidade mantida, a gente fala com 12, a gente fala com 6, tem também um pouco da ferida de uma filosofia meio nihilista, assim. Talvez é o global do que a gente faz, acho que a escola fica um pouco assim, é o global, a gente vê um monte de outras doenças como crosstalking, né? Então, tipo, o sepsis faz crosstalking em vários órgãos, e isso leva a disfunções múltiplas, enfim. Mas a sua sensação, a minha impressão com a aula e com o que você fala, é que talvez a gente não selecionou bem os pacientes e ainda não sabe bem quem teria maior benefício dessas medidas. Assim, você advogaria uma medicina mais individualizada? Assim, como individualizar? Eu acho que carece ainda de prova isso, né? Mas assim, eu acho que, por exemplo, por que às vezes falha esse negócio do volume corrente, né? Eu acho que uma peça que estava faltando é assim, imagina um cara super complacente, um paciente com uma complacência boa. Tem um trabalho que a gente fez, publicou no Journal, ano passado. E assim, foi uma reanálise bayesiana de como se fosse também uma heterogeneidade de efeitos. Né? Se havia interação entre a complacência do indivíduo e o volume corrente que se aplica. Né? Nesses trabalhos de volume corrente alto versus baixo. Quer dizer assim, vale a pena aplicar sempre volume corrente baixo para qualquer complacência? Ou não? O que a gente mostrou lá foi assim, que quanto menor a complacência, mais aparece o benefício do volume corrente baixo. Complacência boa ali, não aparece benefício nenhum. E complacência muito boa, parece até que faz o contrário. Você tentar impor volume corrente baixo é ruim. Lógico que também isso precisa ser comprovado no estudo randomizado, mas assim, isso encaixa com esse conceito de individualizar, talvez a peça que seja complacência barra pressão de extensão, para dar meio na mesma. Então assim, por que complacência muito alta, volume corrente baixo faz mal? A gente consegue pensar em um monte de explicação, né? Então, você sabe que não é fácil garantir volume corrente baixo. Às vezes você ceda profundo e o cara continua, bloqueia, então paga um preço por isso. Então, pagar um preço, aquela história que eu falei, aquela brincadeira da quimioterapia para quem não tem câncer. Para que você vai fazer o tratamento se o cara não estava precisando? Então, talvez eu acho que tem um pouco disso. Assim, né? Dá para explicar um monte dos achados assim, que são aparentemente não, que são negativos, assim, se você olha por esse prisma. Até tem um slide legal que o Marcelo que fez, assim, quando você pega todos os trabalhos, talvez não o arte, porque não tentei pôr o arte lá, acho que o arte vai dar errado. Mas você pega todos os trabalhos, assim, positivos e negativos de proteção pulmonar, e você olha sobre esse prisma, assim, quanto que o braço de intervenção reduziu de pressão de distensão, o efeito esperado está lá, sabe? Então, assim, é um jeito de ver. Eu acho que talvez o próximo passo seria individualizar, e aí como individualizar, talvez assim, a gente deixar o cara com pressão de extensão de 10 e volume corrente de 9, por que não? Se ele tiver complacente, deixa ele. Já testado. Primeiro, se tem um limite assim, no qual o drive pressure baixo passa a ser ruim. Faz sentido que passa a ser ruim? Então, se eu ventilar com um drive pressure de 2, ainda é melhor do que um drive pressure de 10. Não, eu acho que faz muito sentido que esse limite exista, né? Mas ele nunca foi encontrado, para falar a verdade. Tem até um trabalho agora que o John Marini
publicou falando um pouco disso, assim, né? Eu acho que lá acho que tem as coisas um pouquinho top. Mas, assim, a gente procurou esse limiar e não encontrou. A gente tentou encontrar e no dado não está óbvio, pelo menos. Mas faz sentido de que é um drive pressure, sei lá, a gente faz um drive pressure, sei lá, de 5 para respirar, assim, e isso aí a gente faz a vida toda e não machuca, né? Então, possivelmente, sei lá, abaixo de 6, 7, talvez seja ok, talvez, mas ninguém conseguiu identificar. Que ele vem na contramão da existência desse limiar de segurança, vamos dizer assim, é um trabalho do Lourenço Del Sombro com ECMO, e que ele testou assim, foi até 0, e 0 foi melhor do que qualquer drive pressure, assim, sabe? Sei lá, eu não sei dizer. Para mim faz muito sentido que exista um limiar. Mas talvez dependa, eu acredito no pulmão, ele quanto mais machucado, mais propenso a mais lesão, né? Então, até um modelo que ele chama de two-hit injury. Então, assim, o pulmão inflamado, ele é sensível. O pulmão que já está meio cicatrizado, o pulmão normal, ele aguenta muito mais o tranco. Então, eu acho que talvez na fase hiperaguda, que nesse trabalho de ECMO do Lourenço Del Sombro, assim, não tenha um limiar. Tem que deixar o mais baixo possível. E talvez mais para frente, quando o pulmão já passou daquela fase mais tomatória sedativa, está mais fase de refaro, assim, talvez você possa relaxar um pouquinho o critério de proteção e aceitar valores mais altos. Mas ninguém encontrou o limiar. E esse limiar que se fala, eu acho que foi essa infelicidade da nossa figura, né? Só para ficar claro, essa figura eu acho que foi infeliz nesse sentido. Então, tem um aqui, isso aqui é risco relativo. Risco relativo de 1. E aí esse 1 bate aqui mais ou menos em 15, 16. Aí todo mundo fala assim, risco relativo, a gente aprende, né? Que quando é abaixo de 1 é protetor, quando é acima de 1 é prejudicial. Aí ficou isso, eu já vi tanta gente boa falando isso, mas não tem nada a ver. Esse 1 é o risco da média da população. Então, ficar para baixo quer dizer que teve um risco abaixo da média, e ficar para cima quer dizer que teve um risco acima da média. Não tem nada a ver com esse número absoluto, 15, 16. Mas foi pegando, então tá todo mundo falando de 15, 16, uma hora de tanto repetir vai virar. Mas não existe esse limiar aprovado. Você acha que ele faz sentido ficar pensando muito em relação ao PF para definição e para definição de estudo de SAR, ou se a gente vir atrás de outras coisas, tipo ventilator ratio, desde que saiu a definição de Berlim, eu sou contra essa. Eu acho até que vale a pena ler ainda. Então, logo depois que saiu a definição de Berlim, a gente publicou no Corinthians Opinion mostrando assim, como seria a definição se tivesse, por exemplo, a compacência junto. Porque a gente já estava imaginando, já tinha esse conceito da drive pressure na cabeça, né? Então, e eles testaram na definição de Berlim, antes de sair a definição final, assim, eles testaram se acrescentar complacência ajudava, e eles colocaram um valor de complacência 40 ml por centímetro de água. Aliás, isso é uma coisa legal, assim. Assim, a média é em torno de 30, né? Quando a gente tocou com paciente mais. Então, aí, pois é, lá nesse paper lá do Corinthians Opinion, eu coloquei assim, a complacência mediana, essa unidade, acho que vai pegar, todo mundo, cada vez mais artigos saindo na literatura com ela. Que é assim, por que a complacência a gente usa em ml por centímetro de água e o volume corrente a gente usa em ml por quilo? Assim, a explicação do volume corrente 100 ml por quilo é porque o pulmão maior, e aí a gente sabe que o pulmão maior é mais complacente. Então, assim, a complacência deveria ser, a meu ver, e o ARMA fazia isso. A complacência em ml por quilo por centímetro de água. Então, a complacência mediana dos indivíduos com AIDS, com SARA, é 0,4 ml por quilo por centímetro de água. Por exemplo, o cara com 70 vai ter os 28 ml 70 quilos, eu acredito que vai ter 28 ml por centímetro de água. Então, quando você usa essa definição, assim, só simplesmente assim, de cortar na mediana, aí você aplicava na definição de Berlim, de oxigenação, o cara leve virava moderado, o moderado virava grave. Tipo assim, o leve, que tem a complacência abaixo de 0,4, ele morre, tem a mortalidade igual ao do moderado. O moderado, que tem a complacência abaixo de 0,4, tem a mortalidade igual ao do grave. E o grave fica super grave.
Então, esse critério acho que foi injustiçado. Eles usaram um critério que ignora o tamanho do paciente e um critério arbitrário definido em 40. Aí ele não ajudou, eles jogaram fora. E o outro, que também já de literatura tem um monte de trabalho, que é espaço morto, aí eles também testaram e não deu certo. Testaram o pessoal da University também. Não deu certo. Mas eu acho que talvez não tenha sido testado da melhor forma também. Eu acho que a gente devia cada vez mais se afastar da oxigenação, que parece só um marcador da gravidade, né, para tentar focar em uma coisa que seja marcador e que também seja potencialmente modificável, né, alguma coisa que você pode adequar a ventilação. Mas não vejo esse caminho, não. Você já até agora, alguém mandou no grupo, né? Agora tudo é arte. Exatamente. Não, agora Senão ele já está usar SF ratio, então está mais no sentido de deixar mais prática a aplicação da definição do que de aprimorar, você sabe, com mais variáveis fisiológicas. E a outra dúvida que eu tenho, assim, vendo um pouquinho, me parece que a gente começou a ventilar a sala como ventilava todas as outras coisas, aí a gente entendeu que não funcionava, agora a gente ventila todas as outras coisas como a gente ventila a sala. E esses parâmetros que a gente tem de ventilação para temperatura de SARA, até que ponto faz sentido para todas as outras coisas não SARA? Só um disclosure, assim, sou bem pesado, porque assim, eu acho que do ponto de vista de modelo conceitual e biológico, assim, a drive pressure encaixa muito, sabe? Assim, como a melhor normalização do volume corrente, se quiser chamar assim. Então, assim, não tem sentido você usar volume corrente de 6 para o cara com um paciente de 100. Não tem sentido nenhum, assim, para mim. Aí, lógico que, do ponto de vista formal, a gente não pode bater o martelo e dizer assim, tá errado você fazer isso, mas eu vejo pouco sentido. Então acaba sendo de novo a variável que unifica, né? Então você, o cara que é muito normal, que a população ser muito boa, porque a gente vai colocar alguns correntes lá embaixo. Dá para ser mais permissivo, usar 8, 9, como alguns estudos sugerem que não faz diferença mesmo, né? 8, 9, assim, aproveite. Mesmo nesse paciente, será que seria tolerável um drive pressure um pouco mais alto, entendendo que ele não tem um pulmão inflamado, talvez não vai sofrer tanto a influência? Eu acho que isso, possivelmente sim. Quanto mais alto, não sei. Mas possivelmente sim, para mim faz sentido. Eu vou dizer assim, agora off-label, né? Assim, como é que por exemplo, o cara que está mais recuperado, assim, então, geralmente o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de deixar o cara bem grave, bem inflamado, deixar o drive pressure bem controlado também. Aí o cara vai melhorando, assim, aí você vai soltando um pouco a rédea. Então, assim, até 18. Alguns pacientes a gente deixa, como eu fiz, deixando até 18, 20, né? Porque imaginando que existe sempre os dois pesos ali, né? O cara que você tentar, o cara talvez não melhore e vai acabar complicando corrida de outras coisas, então você solta um pouquinho, imaginando que é possível que aquilo lá esteja causando algum dano, ou pelo menos esteja seguindo de estímulo fibrogênico, né? Que o pulmão talvez pague um preço lá para frente. A tese do Toffler mostrou isso, né? Então o cara que está com drive pressure mais alta é um marcador de que ele vai ter pior função pulmonar depois. Então, isso fez, de certa forma, assim, até patient centered, né? Mas tem impacto se você extrapolar, na qualidade de vida dele pós-UTI. Mas aí eu acho que tem uma hora que ali é decidir entre morrer e não morrer, né? Então por isso que a gente solta, pelo menos eu solto um pouco a rédea. Deixa a proteção. A gente gosta de dar pressure abaixo de 12, abaixo de 15, agora está uns 20, 18, 20. Mas esses números são todos inventados, que eu falo. Ele achou o número do protetor, nem lesivo. Mas lesivo, aquele do Zampieri parece, no arte, lesivo mesmo, parecia assim, acima de 18, 20. Ele começava a abrir pra caramba, sabe? De proteger mesmo o braço mesmo, com todas as críticas ao recrutamento, PIP alto e tudo. Começava a proteger mesmo. Aquele cara que estava no drive acima de 18, 20, era protegido. Só que é pouca gente. Dos 1.000 e tanto, eu não lembro quanto é, mas dá, sei lá, dá uns 40. Pouca gente. E o Art excluiu os recrutados, né, na minha opinião. Ele tinha que ventilar com PIP de 10. Eu Verdade. excluí um monte de doente que... Talvez tenha tirado um monte, né? Aquela coisa a ideia deles, quando eles fizeram isso, era pegar os caras mais graves, né? Mas talvez eles tenham tirado um cara que não se beneficiasse. Bom, eu não vou, porque eu acho que o arte tem uma super importância aí. Minha ideia não quero bater no arte, mas já teve um monte de problema metodológico, assim.
E para mim é só reflexo de que não dá para você dizer assim, tipo, antigamente a gente fazia isso, faz isso numa aula de congresso. Acho que hoje em dia eu entendo isso como uma falta assim, de responsabilidade, de certa forma. Porque se você. Esse resultado lá te trouxe, né? Se você tipo assim, faz isso, você nunca fez, faz aí, porque é assim. É que nem dizer assim, você tira o colesterol é assim, faz aí, pode fazer. Vai lá no seu centro de seguro, você nunca fez, mas faz lá, tá escrito. Acho que não é, um negócio de quimioterapia, então tem que fazer direito, tem que saber fazer. Sabendo fazer, talvez, funcione, talvez não. A gente tem que saber. Uma última coisa, acho que já está tendo, né? Acho que o modelo legal, Paulo, que o bom normal, que o drive não influencia, porque eu acho que o problema dos estudos é que o paciente vai fazer o volume que ele quiser, não sei que você segue ou por ali, na verdade, né? Mas eu acho que ele é TRM alto. Se você tem TRM alto, você não consegue ventilar com o volume que a gente baixa. Se você ventilar, você dizer porque ele faz teleptasia, ele fica ruim, ele sente falta de ar. TRM, assim, C3, C3. Primeiro, você tem que ventilar 8, 10 ml por quilo. Você deve ver uns TRMs que por aqui. Se você ventilar 6, vai dar água. Vai fazer teleptasia e ele vai ter dispneia. O paciente sente, fica chamando. Não sei se é a tua expressão também. Eu acho que no Toby, inclusive, ele fala lá que tem que ventilar 12 por quilo. O livro do Toby que ele fala. Não, e essa coisa do pulmão normal, assim, então tem trabalho, principalmente em trauma crânioencefálico isolado, sabe, sintomas, junto. Tem outras condições também. Eu lembro claramente, assim, de TBI, né? Em que você ventilar não protetor, com uma corrente mais alta, leva mais desenvolvimento do SAR. Então, isso está associado a desenvolver SAR onde não tem. Como era bom, deixa de ficar bom, porque você machucou. Então, assim, atua, sabe? Assim, eu acho que os limiares a gente não sabe, a gente não tem assim, granularidade nos estudos para poder conseguir chegar a isso. A última coisa, só para também conceitual, né? Tem um trabalho que a gente está submetendo agora, que é assim. Então, a ideia que a gente tem é assim, que é como é que você machuca o pulmão. Você dá um volume corrente para ele, uma pressão de extensão, que faz, no caso, que é um volume corrente que acaba fazendo com que a capacidade que a gente tem natural. Quando você faz assim, você estica o pulmão, aí você, quando o pulmão fica grandão, assim, com o volume final, pressão de platô. E aí começa você, como se você dissolvesse o surfactante, ele fica menos concentrado, porque você tinha surfactante no alvéolo inteiro, quando ele fica grandão, aí agora a superfície aumentou, não tem mais. O surfactante, ele é incorporado a gente chama de subfase, né? Logo abaixo ali da camada líquida de interface líquido-ar no alvéolo. Ele é incorporado e aí a tapeta aquilo tudo. Aí quando você vai deixar o volume sair, aí agora você tem surfactante demais. Você não precisava daquilo tudo. Aí quando chega na PIP, o volume do pulmão vai caindo de volta para a PIP, aí aquele surfactante excedente vai acabar uma parte sendo desperdiçada, jogado fora mesmo. E você consegue enxergar isso através de uma medida esterese da curva pressão-volume. Assim, é mais fácil você manter um certo volume pulmonar durante a expiração do que durante a INS. Na INS você tem que esticar. Aí quando você está todo esticado, você ganha um monte de surfactante, o pulmão fica mais molinho. Aí na ESP, com a mesma pressão, o seu volume é maior, justamente esterese. Só que isso aí, se isso está acontecendo, principalmente em maior grau, quer dizer que você está machucando o pulmão. Você está esgotando a reserva, por exemplo, de surfactante. Se você fizer isso demais, você esgota e começa a lesar, aí vira SARA, né? Vira vírus. A gente mostrou assim, que se você olha essa área de esterese, essa área é melhor do que qualquer variável ventilatória. Assim, nos primeiros 3 dias, para ver quem é o cara que vai mal e quem é o cara que vai bem. Então, assim, a ideia da energia transferida, até nesse exemplo do Marinho, a energia transferida para o pulmão. A energia que o pulmão recebe e depois devolve, a energia a gente chama de elástico, essa energia ele estava preparado para receber. O que não estava preparado assim, parece assim, você esticou a mola e a mola não volta mais para o lugar. Porque você, sei lá, estragou alguma coisa na mola. Se é uma mola perfeita, que ela volta sempre para o lugar, tudo bem, o pulmão aguentou o tranco. Então eu acho que tem essa... Aí isso aí depende se o cara tem muito surfactante, o pulmão super normal, se o cara já está meio machucado, inflamado, não produz surfactante muito. Então, essa capacidade de receber aí a ventilação seja dependente disso também.
Quer dizer, se vocês tiverem pergunta, eu não tenho pressa não, mas eu acho que deu tempo de vocês. É. Obrigada. Só puxar aqui. Eu vou ver que assim, dependendo, eu gosto desse assunto, então dependendo de quem for da aula, de qual for, é aqui, ou aqui no armário também. Posso te mandar o link. E aí, avaliando todo mundo? E eu vou te mandar os artigos que vai debater. Você deve ter todos. Legal. Mas só pra você saber mais ou menos só pra gente fazer. A gente você sabe que é o Pet Cult? Pet Cult, já falar? É um modelo. Você sabe que é um modelo? Um minuto. É um modelo de linha japonesa que apresenta 20 slides em 20 segundos. Então, cada artigo você vai demorar 4 minutos para apresentar. Então, foco. Em 20 minutos, né? Cada artigo 20 segundos. Perdão. São 20 slides em 20 segundos. A 20 segundos cada um. Cada um. Tá bom, tá bom. É isso, vai dar 4 minutos mais ou menos. E aí a gente apresenta 5, então dá 20 minutos e aí a apresentação total. Aí, né, as ideias principais, a gente poder debater. Então, vão ser 5 artigos, mas não é uma coisa longa. 20 minutos acabou os 5 artigos. E aí, meio de e-mail? De e-mail. Tá. Tá bom, legal. Deixa eu só tirar aqui. Como a estratégia de prova acordado? Eu vi que tinha 2 artigos publicados em relação a isso, com paciência com Não sei de férias. isso a gente consegue